Olá, amados! Sou Carmen Henneman e aqui estou hoje para compartilhar com vocês a parte 1 do tópico que começamos na semana passada, naquela breve introdução sobre aquele assunto que eu considero ser o maior desafio que cada um de nós em algum momento enfrentará em nossa vida pessoal. A este tema eu chamei de confronto. E para fundamentar tudo o que vamos dizer, analisar, discutir e estudar, eu usei o texto que está em João, capítulo 21, dos versículos 15 a 17. E vimos que aqui nesse texto houve uma conversa muito especial entre Jesus e um dos seus discípulos. Em português lemos: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E em grego lemos, lá na introdução, a mesma pergunta no grego original do Novo Testamento. Simon Ioannou, agapás me pleon tuton? Esta foi a primeira pergunta de Jesus. Antes de mostrar o que vamos fazer a partir de hoje, somente quero refrescar um pouco a nossa memória sobre a discussão ou a conversa que houve aqui dentro desta primeira parte do texto. Sabemos que isto se refere a um momento muito especial que ocorreu entre Jesus e um dos seus discípulos, neste caso, Pedro. Foi como uma conversa íntima, e muito mais que íntima, foi uma conversa necessária. Foi um momento necessário porque isso trouxe a Pedro, a Simão Pedro, uma espécie de autoconfronto, ou seja, confrontou a ele mesmo para saber e para conhecer como ele ainda estava por dentro. Por quê? Porque Jesus tinha um plano para ele, assim como tem para ti e para mim, para cada um de nós nesse tempo de hoje. Porém, para que Pedro fosse o que ele chegou a ser no futuro, ele precisava saber como estava naquele tempo presente. Daí, isso foi algo que eu considero realmente necessário. Foi necessário para ele e, por isso, alguma vez, nós também passaremos pelo mesmo tipo de experiência. E, ademais, na nossa introdução, comparamos esse momento com aquele momento em que certas perguntas, indagações e autoavaliações, íntimas, inclusive, afloram e nos deixam meio sem saída, como se não pudéssemos correr nem para um lado e não para o outro, por dois motivos. Primeiro, porque a autoconfrontação sempre traz de dentro para fora o nosso estado atual, ou seja, a forma como estamos, a condição que trazemos desde dentro e a condição que trazemos por dentro e desde dentro. Por esse motivo, geralmente nos sentimos envergonhados, confusos, frustrados, assim, às vezes até meio desesperados conosco mesmos, porque muitas vezes perguntamos como é que eu ainda estou assim depois de tanto tempo caminhando com Cristo. E por causa deste tipo de sensação de frustração e sem poder compreender tudo, o que nos ocorre como humanos, queremos às vezes escapar de momentos como esse sem poder, porque aonde quer que corramos, para onde quer que fujamos, ali estaremos nós, uma vez que o problema está dentro de nós próprios. Por isso eu disse na introdução que às vezes nos sentimos como desnudos ou nus, completamente descobertos, e todas as nossas vergonhas de fora, digamos assim, referindo-se ao que está dentro, sem poder escapar. Então, esse tipo de experiência que Pedro teve ao ver o final da sua vida, o que foi que ele fez anos depois, entendo então que foi necessário, assim como é necessário para cada um de nós. Então, eu espero que essa experiência da análise desse texto, comparando conosco mesmos, seja algo realmente útil e que nos traga essa impactante experiência nesse dia de hoje, conforme cada um de nós precisar. Bem, o nosso conteúdo durante esses 3 vídeos vai se dividir mais ou menos assim. Na parte 1, vamos tratar da interpretação do texto e também vamos entrar no que foi a vida de Pedro.
Vamos ver então que na interpretação do texto vamos basear-nos apenas nesses 3 versículos. E apesar de que parecem pequenos, breves, somente 3, esses versículos trazem um mundo inteiro de detalhes que em realidade eu precisaria de pelo menos 2 meses para analisá-los completamente. Por causa do nosso pouco tempo, eu estou tentando correr e pegar só as coisas mais assim evidentes, mais urgentes, praticamente, e deixar algumas coisas de lado para poder colocar tudo junto dentro de um só vídeo e não fazer algo assim tão longo também. Então, a primeira parte que vamos começar hoje é a interpretação do texto. A segunda, vamos ver aqui quem foi este indivíduo chamado Pedro. De onde ele veio, aonde ele nasceu, o que foi que ele aprendeu, qual foi a profissão, o que hábitos ele desenvolveu para que ele fosse mais tarde o que ele foi. E vamos ver como se deu esse encontro com Cristo. Será que valeu a pena? Deu bom resultado? Ou foi algo que não serviu em nada na vida do Pedro? Vamos saber se funcionou ou não quando chegarmos à segunda parte da sua vida. Ou seja, depois que Jesus partir e ele ficar sozinho com os outros discípulos, vamos ver então como foi que Pedro fez, o que foi que ele se tornou, como foi que ele produziu, como foi a vida dele em termos de frutos espirituais e ministeriais. Bem, a segunda parte, que seria o vídeo da semana que vem, vamos discutir qual é a diferença entre ovelhas e cordeiros. Eles são a mesma coisa? E se não são, qual é a diferença entre um e outro? Como reagem? Qual é o nível de maturidade, de compreensão, de disciplina, de obediência e de santificação que podemos encontrar sobre esses 2 elementos? E depois vamos ver qual é a diferença entre pastorear e apacentar. Será que são a mesma coisa? Será que um pode viver sem o outro? Será que podemos desconectar o pastorear e o apacentar? Ou será que eles se completam e não podem sobreviver separadamente? Veremos isso também na semana que vem. E, ademais, uma vez que falamos do pastorear, teremos que falar sobre o pastor. Quem pode ser um pastor de acordo à Bíblia? Quais são as principais funções de um pastor? Quais são as principais responsabilidades e obrigações de um pastor? Eu não gosto muito da palavra obrigação nesse aspecto, porém, chega a ser uma obrigação. Quais são as expectativas de Deus para esse chamado? Pastor ou pastorear? Vamos ver então como entendemos todos esses conceitos no seguinte vídeo, que seria da semana que vem, o vídeo número 2, ou a segunda parte. E terceira e última parte se enfatizará nas experiências contextualizadas do apóstolo Pedro. Ele foi um discípulo, ele cresceu, ele sofreu, ele perdeu, ele passou vergonha, ele aprendeu e afinal ele foi um poderoso apóstolo. Vamos ver então como é que podemos contextualizar as experiências dele com o tempo atual e vamos ver também quais foram os seus grandes desafios pessoais e ver como é que nos encaixamos no mesmo nível de experiência e então iremos ao resultado final. Novamente, com relação a Pedro, valeu a pena esse encontro que ele teve com Cristo aqui, ser interrogado e colocado basicamente contra ele próprio, para que ele pudesse ver o que ele tinha por dentro, qual foi o seu resultado final. Então, bem, como mencionei aqui na parte 1, entraremos então na interpretação do texto, que é o que vai realmente fundamentar toda a nossa discussão durante toda esta pequena série de vídeos. Então, vemos que em João capítulo 21, de 15 a 17, eu vou ler primeiro todo o texto e aí vamos voltar de um por um e ver como analisaremos texto por texto. No versículo 15, de acordo ao que já lemos na semana passada, lemos novamente agora. Rote eristesan legei to Simoni Petro ho Jesus. Simon Ioannu agapasme pleon tuton legei auto. Nai Kyrie, suoidas rote philose. Legei auto. Posketa arniamu. Em português, o mesmo versículo diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor.
tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Versículo 16 em grego diz, Lege auto palindelteron, Simon Ioanno, agapasme, lege auto, naigirie suoidas rote filose, lege auto, poimaine ta probatamu. Em português, o versículo 16 diz, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17 em grego. Lege auto totriton, Simon Ioanno, filesme, elopete ho Petros, hotiei pen auto totriton, filesme. Caiei pen auto, Kyrie, panta suoidas, sugnosques rote filose. Lege auto, o Jesus, bosqueta, probatamu. Antes de passar a parte que quero enfatizar no início, eu quero mencionar que temos algumas partes em comum entre esses 3 versículos, porém, à medida que vamos avançando, do 15 ao 16 e depois ao 17, vamos ver que os versículos automaticamente vão autoeliminando algumas partes importantes e altíssimas que Pedro não podia alcançar e não podia entender. Então, a gente vai ver junto aqui, através desses 3 versículos, como Jesus foi mudando a sua linguagem ao ponto de, ao mesmo tempo, ir descendo ao nível daquele discípulo chamado Pedro. E antes de fazer isso, quero afirmar com toda a certeza que tenho que a mesma estratégia Jesus usa para comigo e para contigo quando não conseguimos estar no nível bem alto e entender o que ele quer nos comunicar. Ele desce entre aspas, certo? Não é que Jesus vá baixar o nosso nível, mas ele se identifica conosco na nossa altura, na nossa capacidade de compreensão, somente porque ele quer nos alcançar. Então, quando eu olho para esse texto aqui no geral, eu me pergunto de novo, por que Jesus perguntou a mesma coisa 3 vezes para a mesma pessoa? Que significou isto? Porque se Jesus tivesse perguntado 3 vezes a mesma coisa para 3 pessoas diferentes, seria mais fácil de entender. Porém, 3 vezes para a mesma pessoa é difícil de compreender. É como se perguntasse, tu me amas, tu me amas, tu me amas. 3 vezes para a mesma pessoa não dá sequer para suportar esse tipo de insistência, porque a nossa mente não logra entender tudo assim tão rápido. Então, na semana passada, eu lhes dei uma resposta simples para isso. Porque ele perguntou, então, eu penso que depende do termo referente ao amor que Jesus usou em cada uma dessas perguntas. Por isso, a parte final aqui, depois do 17, nos mostra que há 4. Existem outros termos que indicam amor, porém os 4 mais comuns são esses aqui. O agape, que se refere ao amor perfeito. O filia, que se refere ao amor imperfeito. Ao estorge, que se refere ao amor que se desenvolve entre família. E o eros, que é o amor sexual. Então, o agape, por ser perfeito, vem apenas de Deus. O filia, porque é imperfeito, é o amor que parte das pessoas, do mundo. É o amor tipo fraternal, que flui muitas vezes de nós mesmos. Não é mal, porém não é perfeito. Então, filia ou filéu é definido como amor imperfeito, enquanto o agape é o amor perfeito que vem unicamente de Deus, porque somente Deus é perfeito. Daí o amor estorgue, que é o amor familiar entre pais e filhos e vice-versa, não está em questão nesse texto, e nem o último, que é o amor sexual, também não está aqui. Eu só coloquei nesse pequeno grupo de termos porque eles são os mais comuns.
Porém, o texto trabalha somente envolvendo esses dois, o agape e o filia. Vamos ver então, regressando ao versículo 15. Quando Jesus perguntou a Pedro, ele disse a Simão Ioano, Simão, filho de João, assim como vemos aqui, aqui na tradução em português. Simão, filho de João. Simão Ioano, agapasme, pleon, tuto. Quando vimos a primeira pergunta de Jesus, vimos que ele usou a palavra agapaz, que se origina em agape, certo? E aí, conforme vimos a definição, agape é o amor perfeito, o amor de Deus que é totalmente perfeito. Em outras palavras, Jesus perguntava: Simão Pedro, ou Simão, filho de João, me amas agapaz me? Amas a mim ou me amas com amor perfeito? Imagino que essa parte já foi suficiente para, assim como que assustar um pouco a Pedro. A parte seguinte foi ainda mais forte, porque além de Jesus perguntar se Pedro o amava com amor perfeito, ele acrescentou a palavra pleon, que neste caso é a palavra que traz intensidade à mesma pergunta. Ou seja, se a pergunta em si já é forte, se tu me amas com amor perfeito, e se ele acrescenta o pleon, que seria o mais, que se vê aqui em português, mais, ou muito mais abundantemente, ou muito mais profundamente, ou muito mais completamente, que todos estes outros, ou pleon tutum, mais que todos os demais. Esta foi uma super pergunta, e alguém pode dizer uma super exigência que Pedro estava escutando. Em outras palavras, Jesus perguntou a Simão, filho de João, tu me amas com amor perfeito muito mais que os demais, ou muito mais que todos os outros? Então, vemos aqui, Jesus usou a palavra mais alta, o termo que indica a categoria de amor mais elevada, completamente perfeita, que é a categoria agape. Agora vimos o que Pedro respondeu. Lege autor, disse ele, nai Kyrie, sim, Senhor. Eu imagino que Pedro respondeu bem rápido, sem pensar. Sim, Senhor, suoidas rotefilose, tu sabes que amo a ti, ou te amo. Veja bem, observe qual foi a diferença de categoria, ou tipo, qualidade de amor que Pedro usou para responder a Jesus. Jesus perguntou com amor perfeito, agape, porém Pedro respondeu com amor filia, que é o amor imperfeito, porque ele disse, sim, Senhor, suoidas rote filose. Veja bem, Jesus perguntou, me amas com amor perfeito? Ele disse, sim, Senhor, eu te amo, porém com amor imperfeito, porque filó ou filéu vem de filia ou filéu também, que é a segunda categoria de amor, amor humano, amor imperfeito. Mesmo assim, depois que Pedro disse, eu te amo com amor imperfeito, Jesus continuou a conversa e disse, lege autor, disse ele, já referindo a Jesus, bosquetá arniamu, apacenta as ou os, porque isso aqui é um artigo neutro, pode ser usado para masculino ou feminino. Neste caso, se aplica ao masculino, porque arnia é cordeiro ou cordeiros. Então, aqui pode ser as ovelhas, esse tá pode ser usado para ovelhas, que é feminino, e também para arnia, que é cordeiro, que é masculino, ou para ovelhas, que é feminino. O caso é que esse artigo é neutro, pode ser masculino ou feminino. Então, Jesus disse, apacenta os cordeiros meus, ou apacenta meus cordeiros. Porém, o artigo deve estar aqui porque refere a este substantivo cordeiro. O caso é que a primeira resposta de Jesus
foi completada dessa forma: apacenta os meus cordeiros. Assim como vemos aqui no português: apacenta os meus cordeiros. No vídeo 2, segundo o que você já viu a divisão dos nossos temas, vamos ver então qual é a diferença entre apacentar e pastorear, ademais entre cordeiros e ovelhas. Para adiantar um pouco e despertar um pouco a sua curiosidade para que você volte no vídeo 2, vamos ver que este bosque ou apacentar significa literalmente dar paz ou trazer paz. Porém, não uma paz que dura apenas um culto, por exemplo, ou o dia do domingo na igreja. Não esse tipo de paz. Mas quando o Senhor Jesus diz bosque ou apacenta, ele está esperando, ou seja, a sua expectativa com relação ao pastor, com relação ao líder, é dar paz neste caso, aos cordeiros, ou ao seu povo. E vamos ver agora quem são os cordeiros, de tal maneira que eles possam descansar, e descansar permanentemente, porque a paz que o pastor ou líder deve trazer a esses cordeiros deve ser uma paz que permanece. Em outras palavras, o Senhor, quando diz bosque tarniamu, ele está dizendo: traz ou dá ou dê descanso aos meus cordeiros, dê descanso ao meu povo. Por que será? Eu não vou falar muito disso, porque senão eu não teria mais que falar no vídeo 2. Somente para aguçar um pouco a sua curiosidade. O bosque se refere literalmente a dar descanso ao frustrado, ao cansado, ao deprimido, ao desesperado, aquele que já não acredita mais em si mesmo, aquele que está super culpado, aquele que se sente a última coisa no universo, ou seja, a alma desta pessoa, o espírito dela não tem paz. Precisamos fazer-lhe descansar. Agora, a diferença do arnia aqui se refere a cordeiro. Veremos no vídeo 2 quem é o cordeiro. Se vamos pensar em uma igreja, como é que faríamos a divisão entre ovelhas e cordeiros? Porque, como vamos ver na segunda resposta de Jesus, ele usa a palavra próbata, que literalmente é ovelha, ovelhas. Então, qual é a diferença entre arnia e próbata, ou cordeiros e ovelhas? Vamos ver então entre esses dois quem é o mais forte, quem é o mais débil, quem é o mais maduro, quem é o mais imaduro. Quem é que tem mais disciplina, que entende melhor, que obedece mais, que coopera mais, o mais pontual, o mais organizado, falando em termos de ministério, entre ovelhas e cordeiros. Isso tudo vamos ver no próximo vídeo. Agora eu só vou tratar basicamente com a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, porque como você vê é muito, certo? Para não ficar tão grande esse vídeo, eu vou dividir partes. Veremos então a pergunta de Jesus. Ele perguntou: me amas com amor perfeito? Pedro disse: sim, Senhor, te amo com amor imperfeito. Então, Pedro, bosquetar-me amo, apacenta os meus cordeiros. Passamos ao 16. No 16 lemos: legue autor palindeuteron. Disse ele novamente, espalhem, deutero, por segunda vez. Legue autor palideuteron, disse ele novamente por segunda vez, ou pela segunda vez, como vemos em português. Simão Ioanno, Simão, filho de João, agapasme, e aí vemos o ponto e coma. Esqueci de dizer que o ponto e coma em grego o ponto e coma, não, o ponto e vírgula em grego é um sinal de interrogação. Então, aqui temos uma pergunta. É a mesma coisa que passa aqui, que ocorre aqui. Simão Ioanno, vírgula, agapasme, então ponto e vírgula é uma interrogação, portanto, temos outra pergunta. Agapasme, agora uma coisa que quero que observes. Na primeira vez, Jesus perguntou: agapasme pleon tuto, me amas como perfeito muito mais que todos esses? Essa foi a primeira pergunta. Na segunda, ele mudou um pouco e diminuiu um pouco a exigência da pergunta. E disse então: Simão Ioanno, Simão, filho de João, agapasme,
Isso é tudo que ele pergunta na segunda vez. Ou seja, ele eliminou esta parte pleon tuto. E isto aqui é Jesus, não foi Pedro. Jesus eliminou a intensidade, ou a palavra que eu associo com a intensidade da pergunta, pleon, somente para dizer agapasme. Ele continuou usando o amor perfeito, porém, sem a exigência do pleon, sem esta parte que diz bem aqui em português, mais do que estes, porque pleon é mais ou muito mais, tuton, estes ou estes outros. Então, Jesus eliminou as duas palavras, mais do que estes outros, ele eliminou bastante coisa para tornar mais leve, mais suave para Pedro. Então pergunta, agapasme, apenas isto. Pedro, tu me amas com amor perfeito? Ponto. Ele não disse mais, me amas com amor perfeito, muito mais abundantemente que todos esses que estão à volta. Ele não disse mais esta parte na segunda vez que perguntou. Então, Pedro novamente responde. Aqui está, legue autor, disse ele, agora referindo-se a Pedro. Nai, Kyrie. Sim, Senhor, disse ele. Suoidas rotefilose. Rotefilose, o C está bem aqui. Sim, Senhor, tu sabes que amo a ti. Ou seja, a mesma pergunta. Jesus perguntou com amor perfeito e Pedro respondeu com amor imperfeito. Porque filose vem de filia, que é o amor imperfeito. Então Jesus disse, legue autor, disse ele, agora referindo a Jesus. Poimainetá probatamu, pastoreia as ovelhas minhas. Na primeira vez ele disse, apacenta meus cordeiros. Na segunda resposta, pastoreia minhas ovelhas. Bem, na primeira comentamos a palavra bosque, que é o apacenta, dar paz ou dar descanso permanente a esses cordeiros que não são os mais fáceis, digamos assim. Na segunda resposta, ele diz, pastoreia minhas ovelhas. Então, outra vez, no próximo vídeo veremos quem são as ovelhas, quem são os cordeiros de acordo à Bíblia e como identificá-los na nossa igreja. Por que essa diferença de terminologia? Será que eles são realmente diferentes entre eles? E se são, como devemos tratá-los então? Então, veja bem, observo duas coisas. Primeiro, Jesus mudou a segunda pergunta. Ele eliminou metade da exigência pleon tuton e só disse agapasme. E Pedro aparentemente não percebeu a mudança e continuou respondendo da mesma forma. A rote filose, eu amo a ti, disse ele, ou seja, e Jesus completou, então pastoreia minhas ovelhas. Passamos para o 17. Legue autor triton, disse ele pela terceira vez. Triton. Simão Ioano, Simão, filho de João. Files-me. Agora sim é o ponto forte desse texto. Porque se você observa bem, outra vez venho aqui embaixo. Agape é amor perfeito, filia, amor imperfeito. Na primeira pergunta, Jesus usou o amor perfeito. Pleon tuto, muito mais que todos esses. Na segunda vez, ele perguntou agapasme, só isso. Porém, amor perfeito, outra vez. Mas quando Pedro não entendeu e continuou bem relaxado, pensando que não havia nenhuma diferença, apesar de toda essa tarefa que Jesus lhe dava aqui no final, Jesus então saltou para a terceira pergunta e mudou completamente o seu vocabulário. E então perguntou a Pedro, Simão, filho de João, files-me? Agora, se você vai ver, essa palavra files vem de onde? Vem bem aqui do filia, que é o amor imperfeito. Ou seja, Jesus perguntou, Pedro, tu realmente me amas com amor imperfeito? Como está dizendo? Tem certeza disto? Algo assim, soou mais ou menos assim. Tu realmente tem certeza do que está dizendo? Aí a parte seguinte diz, elopete ho petros, rotieipen autototrito.
Se entristeceu Pedro se entristeceu por ele ter dito, pela terceira vez, files-me. Então, veja bem, a primeira coisa que vamos ver é esta palavra elupete. A pronúncia mais moderna muda um pouco a maneira como estou dizendo. Eu estou usando uma bastante passada, meio antiquada, de repente, e a moderna disse elupete, mais ou menos assim. Então, se você escuta elupete, assim como estou dizendo, ou elupete, se trata da mesma palavra. O caso é que aqui esta palavra se refere à tristeza, assim como você vê aqui em português. Pedro entristeceu-se, ou seja, elopete Petros. Pedro entristeceu ou se entristeceu. Algumas versões dizem que Pedro não se entristeceu simplesmente, mas ele se aborreceu, ele se frustrou. E outra, inclusive, diz que ele se sentiu insultado, ele se sentiu ofendido por Jesus estar perguntando, como ele mesmo diz aqui, elopete Petros hoti eipen autototriton. Pedro se entristeceu por ele, referindo a Jesus, ele dizer ou haver dito pela terceira vez. Files-me? É uma pergunta, certo? Então, a primeira coisa é a tristeza de Pedro, que ocorreu aqui por algum motivo que vamos ver agora mesmo. A seguinte ele disse que esteve triste ou se entristeceu porque Jesus perguntou 3 vezes, files-me, e isso não foi bem assim, porque Jesus não perguntou 3 vezes, tu me amas, usando o amor filia, foi tudo ao contrário, ele perguntou usando o amor agape a primeira vez, usando o amor agape a segunda vez, e somente o filia na terceira, porque afinal Pedro não entendia ou não conseguia subir ao nível de Jesus, Jesus desceu até o dele, a mesma coisa que ele faz conosco para alcançar-nos. Então aqui já vemos esse tipo de reação, por exemplo, se entristeceu, se frustrou, se decepcionou, perdeu os ânimos, perdeu a fé. Isso tudo é em si consequência ou são consequências de um caráter deformado, de um coração confuso, de uma mente completamente cheia de muitas outras coisas e de uma pessoa que está bem distraída com muitas outras coisas ao redor. É basicamente uma reação humana, esse tipo de tristeza que vimos aqui e que se traduz literalmente aqui em português. Agora vamos ver, com relação a elopete, eu não creio que Pedro se entristeceu por haver Jesus insistido 3 vezes, como diz o texto, ou como Pedro disse, mas eu creio que essa tristeza de Pedro que se manifestou aqui foi porque, afinal, ele se deu conta de como ele estava. Ele se deu conta da sua condição interior. É como acontece às vezes conosco. Às vezes pensamos, nossa, como eu fui capaz de fazer isso? Eu sirvo ao Senhor 10 anos, por que eu ainda não aprendi? E nos sentimos frustrados porque nos encontramos com as nossas limitações. Nesse caso, eu simplesmente creio que a forma correta de entender esta parte é que Pedro se decepcionou com ele próprio e pelo que ainda ele era, pelo que ainda ele era capaz de fazer. Ele estava lutando fortemente com ele mesmo, assim como eu luto comigo, assim como você luta com você mesmo, para melhorar, para acertar, para cometer menos erros, para santificar-nos mais, para agradar mais ao Senhor. Essa é a luta diária do crente. Por isso, Paulo disse uma vez: o que quero não faço, o que não quero estou sempre fazendo. Miserável homem que sou. Estava aí meio enlouquecido, porque a nossa luta diária entre nós próprios, certo? De nós, por isso eu chamo isso de confronto ou autoconfrontação. Não podemos escapar desses momentos, porque onde quer que eu corro, ali eu vou encontrar-me comigo, por uma vez que eu mesma sou o problema, neste caso. Então vemos que a minha conclusão com relação a essa tristeza é que Pedro estava decepcionado com ele mesmo e se entristeceu, então, e ademais a insistência de Jesus 3 vezes e tudo isso. E por fim, ele disse isto: Kai eipen autor. E disse ele, e falou ele, referindo-se a Pedro, e disse ele:
Kyrie, Senhor, pantassoidas, tu sabes todas as coisas, ou tu sabes tudo. Tu gnoskis rotefilosi, tu conheces que eu te amo. Veja bem, interessante esta parte, porque em grego há duas palavras que fazem a diferença entre saber e conhecer. O saber é o oidas e o conhecer é o gnoskis. O saber se refere a algo mais superficial. Por exemplo, eu sei o seu nome, mas eu não te conheço. Essa é a diferença. Saber, oidas, se refere a uma coisa passageira, superficial. Porém, o gnosko, que gera esta palavra gnoskes, se refere a conhecer, conhecer profundamente ou conhecer muito bem a algo ou alguém. Neste caso, Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Saber, simples, certo? E também é uma adição, ou seja, ele estava acrescentando ou adicionando ao saber, ele disse, além de saber, tu conheces, referindo-se ao mais profundo. Ou seja, ele estava dizendo, Jesus, tu sabes o que eu tenho aqui, até as coisas que eu não posso ver, tu conheces, porque tu conheces profundamente, que é o gnosko, tu conheces totalmente, que é o gnoskes, nesse caso, referindo-se a ele mesmo, que era Pedro. Então ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces todas as coisas, tu conheces que eu te amo. Sempre com amor, filia, sempre com amor em segunda categoria, sempre com amor imperfeito. Legelto, ro Jesus. Então disse Jesus, bosquetá, probatamu, apacenta as ovelhas minhas. Outra vez vimos aqui a palavra ovelhas, que é próbata. No começo vimos arnia, que é cordeiro, a segunda, ovelha, e a terceira, ovelha. No vídeo que vem, vamos descobrir por que ovelha se repete aqui duas vezes. Porque só uma vez o arnia. E depois vamos ver a diferença entre o bosque e o poimaine. O bosque, eu já informei um pouco a vocês, é dar descanso aos cordeiros, porém o poimaine é literalmente pastorear. E aí vamos ver em que consiste um pastoreado eficaz, aquele que dá fruto. E eu não vou mencionar aqui de acordo às minhas opiniões, é de acordo a esse texto, por isso eu quero que você volte para a parte 2 desse vídeo, onde vamos estudar as terminologias o mais que possamos. E por isso eu vou agora avançar desse tópico, porque como você viu, eu já gastei 30 minutos só nessa parte, porque esses 3 versos têm muita coisa para falar e eu estou pulando palavras para correr o mais rápido que eu posso. Bem, a segunda parte do nosso tópico de hoje é a vida de Pedro. Vamos ver então que Pedro foi um dos discípulos de Cristo. E, em minha opinião, Pedro foi até o mais famoso deles. Não precisamente pelos acertos ou pelas virtudes ou pelas boas qualidades, mas eu acho que Pedro foi mais famoso pelos erros, pelas loucuras que ele fez na vida dele antes de se tornar um poderoso apóstolo. Ele fez muitas asneiras, muita coisa assim, descontroladamente. Por isso Jesus disse, olha, para aí, vamos ter uma conversa, tu me amas ou não? Foi mais ou menos assim, certo? Então vamos ver, ele foi um dos discípulos de Cristo, ele nasceu em Betsaida, uma cidade pesqueira da Galileia. Agora entendemos porque Pedro era um pescador, e a história conta que ele foi um excelente pescador, ele sabia boas estratégias, ele pescava bem, ele tinha noção de quando o mar ou a praia estava apropriada para a pescaria, de acordo às estações, aos ventos, a força das águas, para onde os peixes correriam mais, para onde se acumulariam mais, para onde ele deveria lançar a rede. Então ele era realmente um bom pescador, porque Betsaida era uma cidade pesqueira ali da Galileia. E logicamente que como ele nasceu ali, viveu ali, ele então se tornou um pescador de profissão. Alguns dizem também que Pedro
foi um iletrado. Esta palavra iletrado às vezes é mal interpretada, porque existem pessoas que pensam que uma pessoa iletrada é uma pessoa que não sabe ler ou escrever. E este não foi o caso de Pedro. Ele pode ter sido iletrado no sentido de que ele nunca estudou um nível muito alto academicamente falando, nunca foi à universidade, nunca teve uma profissão acadêmica formal, porém ele sabia ler e escrever, porque mais tarde ele escreveu a primeira e a segunda carta de Pedro, certo? Lá no final do Novo Testamento, que está antes das três cartas, primeira, segunda e terceira João. Então, a primeira e segunda de Pedro, no Novo Testamento, quase no fim do Novo Testamento, foi Pedro que escreveu. Então, ele não era analfabeto, embora fosse, ou é ainda considerado um iletrado. Vemos também que, de acordo a toda a história que conhecemos de Pedro, ele morreu em Roma 36 anos após a morte de Cristo. Então, sabemos que Cristo morreu e foi levado ao céu muito jovem ainda, certo? Com 33 anos. Então, 33 anos, então 36 anos depois, Pedro morreu, e segundo a história, em Roma. E ele morreu em Roma, e sai todo um contexto histórico que estou mencionando agora junto. Ele morreu em Roma durante esse tempo em que o imperador Nero era o governador de Roma. E Nero reinou entre os anos 54 e 68 depois de Cristo. E sabemos o que a história conta sobre isto. Nero incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, porque ele odiava os cristãos. Por causa disso, os cristãos se desbarataram por todos os lados, muitos deles morreram, porém outros correram para um lado e para o outro, escaparam, fugiram, enfim, foram até a outros lugares muito distantes. E essa parte nos faz crer, inclusive, que aí se cumpriu aquele verso de Atos 1:8, capítulo 1, versículo 8, que diz: depois que receberem poder, ou mais recebereis poder, quando venha sobre vocês o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os fins da terra. Então, por causa desta perseguição, os judeus foram a diferentes lugares, incluindo Judeia, Samaria e até muito distante, como os confins da terra, para pregar o evangelho. Ou seja, Deus permitiu que este louco aqui do Nero fosse até instrumento para cumprimento da profecia. Vimos também que o nome Simão, o nome dele originalmente foi Simão antes de tornar-se Pedro, certo? Todo mundo sabe disso. Ele era apenas Simão, e então foi adicionado o nome Pedro, que vem literalmente do latim e significa Petra, que traduzido ao português é pedra ou rocha, ou seja, Pedro é um sinônimo de fortaleza. E isto aconteceu, ou seja, a adição do seu nome, ele passou a ser Simão Pedro e não apenas Simão, quando ele declarou que Jesus era o Filho de Deus, lá em Mateus 16, a partir do 19, entre o 16 ao 19, existe uma pequena narrativa, eu tenho o texto bem aqui diante de mim, que diz assim: respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E verso 19. Dar-te-ei as chaves dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos discutir agora mesmo o que significa isso no próximo slide. A quem Jesus realmente falou esta palavra? Ele estava dizendo que ia edificar a igreja sobre Pedro, ou seja, porque o nome dele significa rocha, ou sobre quem a igreja de Cristo iria ser edificada. E a quem Jesus estava entregando a chave, porque o versículo 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A quem o Senhor estava dando? A Pedro. Bom, temos aí então muitas perguntas, porque aquele Pedro daquela época ainda era assim meio descontrolado, não sei se chegava a tanto. Vamos ver depois no outro slide.
Veremos então que o nome Simão, apenas Simão, aparece cerca de 156 vezes somente no Novo Testamento. Por que aparece tantas vezes? Porque existem outros Simões no Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas existe uma outra infinidade de Simões e o que estamos mencionando aqui é o discípulo de Cristo. Existem outros mais, então o nome Simão, que se repete muitas vezes, referente a outros Simões, se repete na Bíblia ou no Novo Testamento apenas 156 vezes. E no Antigo Testamento, o nome Simão se converte em Simeão porque se traduz ao hebraico. Então, em hebraico, Simão passa a ser Simeão e aparece cerca de 44 vezes somente no Antigo Testamento. Inclusive, ali está associado com o segundo filho do patriarca Jacó. Jacó que foi um patriarca. Ele teve 12 filhos, certo? Rubem, Simão, Levi, Sacá, Zebulon, Dan, Naphtali e todos esses. Então, Simeão foi o segundo filho do patriarca, ou seja, no Antigo Testamento. E está aqui dentro desse número 44 vezes, mais ou menos, o nome Simeão só no Antigo Testamento, incluindo o nome do segundo filho de Jacó. Agora, a minha pergunta básica para relacionado à vida de Pedro é por quê? Porque Pedro foi o que esteve envolvido naquela conversa com Jesus. Houve algum motivo específico para que ele tenha sido convocado para esta reunião especial com o mestre? Pedro, tu me amas com amor perfeito, muito mais que esse. Qual será que foi o motivo específico? Porque Jesus disse, vem cá, Pedro, a gente tem que ter uma conversa muito séria, porque quando eu não estiver aqui, rapaz, tu vai estar perdido. Se tu não te endireitares, a coisa vai realmente piorar. Então, eles tiveram essa conversa especial para dar com uma sacudida no Pedro e colocá-lo no lugar, porque ele estava meio aí destrambelhado, como a gente fala, né? Então, eu vou tentar responder parte desta pergunta nesse slide aqui. Alguns atributos do caráter de Pedro. Como será que Pedro era? Sabemos que ele fazia umas coisas sem pensar, ele falava muito, falava rápido, falava sem meditar, não media as consequências. Essa é a impressão que eu tenho de Pedro. Vamos ver então algumas qualidades dele. Primeiro, ele foi instável. Incrédulo. Duas qualidades muito negativas. O que é isso instável? É uma pessoa que não é estável, não é permanente, não é sólida, é uma pessoa que varia. Uma hora está por lá, por aqui, outra hora por ali, uma hora em cima, outra embaixo, uma hora está bem, outra hora está mal, ou seja, instável e em cima incrédulo. Vimos isso aqui em Mateus 14. O que aconteceu ali? Jesus estava andando sobre o mar. Pedro estava no barco com os outros discípulos. Como sempre, Pedro, Senhor, deixa-me aí. E ele mesmo se ofereceu. Jesus disse, bom, vem aqui. E Pedro colocou um pé para fora e outro para fora e começou a andar sobre as águas. Deus meu, só imagino a cena. Eu não sei realmente como seria se eu estivesse no lugar de Pedro. Eu acho que eu nem meteria um pé sequer fora do barco. Ele pôs os dois e começou a caminhar. De repente, bum, afundou com tudo e então só não morreu afogado porque Jesus estava aí para salvar, né? Como sempre acontece conosco, se não fosse pela ajuda de Deus, estaríamos mais que perdidos. Assim que Pedro não morreu porque Jesus estava ali. Nesta parte aqui, eu até admiro a fé de Pedro. Ele teve fé, porém uma fé inconstante. Não foi uma fé permanente, porque para andar alguns passos sobre as águas, ele teve que crer. Então, eu imagino que quando a fé dele falhou, talvez ele se assustou ao ver as águas movendo-se, então ele se concentrou que aquilo era água e não era sólido. Algo passou com ele e, bum, ele quase morre. Aí mostra o seu aspecto de incredulidade. Nesta parte, vemos como ele era instável e incrédulo. Também foi um covarde traidor. Esta palavra covarde não é nada bonita, mas ele foi um covarde. Vamos ver isso em Mateus 26. O que ocorreu ali? Mateus 26, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Irmãos, eu penso assim, se Pedro tivesse negado Jesus só uma vez, eu diria, bom, foi sem querer. Ele não percebeu o que estava fazendo. Foi assim, algo quase inconsciente. Porém, não foi só uma vez. Ele fez uma vez, outra e outra. E cada vez que alguém dizia, tu és um dele. Não, eu não conheço esse Jesus. Não, eu te vi caminhando com um grupo. Não, estás
estás confundindo-me com outro, eu não conheço esse tal. E por fim, tu falas como ele, a tua forma de falar é igualzinha à forma de Jesus, igualzinha à forma desses cristãos que têm uma linguagem bem diferente dos demais. E Pedro disse, eu não conheço a esse. E saiu dizendo umas palavras bastante, eu diria, inapropriadas. O caso é que ele traiu a Jesus 3 vezes, ele foi covarde. Ele não pôde dizer, sim, eu sou, e aí? Eu sou. Ele não disse nada disso, ele simplesmente negou e correu. Ele esqueceu de que Jesus havia dito momentos antes, Pedro, tem cuidado, porque tu vais negar-me 3 vezes. E como sempre, não, Senhor, eu sou até capaz de dar minha vida por ti, e eu não sei mais o que ele tenha dito para se salvar da própria culpa. E ele só lembrou de que Jesus havia dito isto depois que ele realmente o traiu 3 vezes. Então veio à sua mente, oh, Jesus tinha razão, eu realmente o traí. Foi um covarde traidor, também foi arrogante. Atos 10, vimos, por exemplo, que Pedro havia orado. Então, depois do tempo de oração, ele sentiu fome, e quando sentiu fome, ele escutou uma voz, certamente Deus, falando, e disse, olha, Pedro, aí tem esses animais. Então, ele teve uma visão como, digamos, um lençol que estava cheio de animais e vindo do céu. Os céus se abriam e vindo, era uma visão. E então, quando Pedro viu aqueles animais, o que ele falou? Ele disse, não, Senhor, eu não vou comer isto, porque eu não posso comer coisas imundas. E Deus disse, mas Pedro, o que eu faço não é imundo. O que eu digo, o que eu ordeno, o que eu decido, não pode ser imundo. A minha vontade não é imunda, em outras palavras. Ou seja, ele foi arrogante, ele não aceitou nem mesmo a visão, e aquela visão retrocedeu. Ou seja, Pedro mostrou ali o seu lado arrogante, de discípulo a aprendiz. Também foi uma pedra de tropeço. Em Mateus 16, vimos, por exemplo, que Jesus estava acercando-se ao tempo da crucificação. No momento, Pedro se acercou a ele, tentando, talvez, protegê-lo entre aspas, né? Como se Jesus precisasse da nossa proteção. E então, Pedro começou a dizer, não, Senhor, não vá à cruz, cuida de ti, poupa-te. Algo parecido a isto, Jesus olhou para ele e disse, para trás, Satanás, não sejas para mim pedra de tropeço. Ou seja, quando Jesus disse para trás, Satanás, ele não falou como nós falamos quando oramos, por exemplo, fechamos os olhos e oramos e levantamos as mãos. Não, não, Jesus olhou direto no rosto de Pedro, ou seja, olhou para ele e disse, tu aqui és Satanás, para trás. Pedro não era Satanás, mas estava sendo usado para desviar o plano de salvação de Deus para a humanidade. E isso foi uma coisa realmente bastante impactante. Desta forma, ele foi não apenas realmente uma pedra de tropeço, mas ele foi literalmente um instrumento do adversário para frustrar o plano de Deus para nossas vidas. Foi também intolerante e impaciente. Em João 18, o que foi que aconteceu? Jesus estava aí minutos antes, creio eu, da crucificação, então os soldados vieram para pegar a Jesus. O que foi que Pedro fez? Outra vez, querendo como que proteger Jesus, sacou da espada e partiu para cima do soldado e lançou a espada. Eu creio que ele foi para cortar a cabeça do soldado. Imagina que o soldado se esquivou e só pegou assim na orelha e arrancou a orelha do soldado, ou parte da orelha, e Jesus o repreendeu, e não faças isto. E o que foi que Jesus fez? Pegou a orelha e pôs no lugar, e aí fez o milagre perfeito, certo? Aquele soldado, inclusive, nem teve que fazer cirurgia plástica para colocar de volta, porque Jesus fez o milagre perfeito na mesma hora. Ou seja, ali naquele lugar, naquele momento, Pedro foi um intolerante paciente. Ele não teve paciência com nada. Ele queria decidir, resolver à maneira dele, segundo o velho Pedro. Assim ele queria fazer as coisas. Também foi impossível e muito sanguíneo. Aqui em João 13, vimos que Jesus estava dando uma lição aos discípulos, lavando os pés deles. E aí a Bíblia nos conta que quando chegou na vez do Pedro, o que foi que ele fez? Colocou os pés para esconder os pés, ou seja, retrocedeu os pés, ou retraiu os pés, e disse, não, Senhor, não pode lavar meus pés, não te vou permitir. Começou a discutir. E Jesus disse, olha, Pedro, se tu não me deixas lavar teus pés,
não tens parte comigo. E esta palavra foi muito séria, muito pesada. Pedro rapidamente pensou e disse, não, então, se é assim, Senhor, leva-me os braços, as pernas, a cabeça, banha-me de uma vez. Ou seja, era um sanguíneo, era meio louco, não sabia nem o que dizia, porque era muito impulsivo. Essas características são algumas apenas do caráter de Pedro, porque a pergunta anterior que fiz foi: por que Pedro? Será que houve algum motivo especial de Jesus haver convocado a Pedro para essa conversa íntima aí com ele, sem ele colocando quase contra a parede? Pedro, olha como tu estás, tens que, etc, etc. Jesus não nos força nada, porém nos mostra como estamos e o quanto precisamos melhorar. E aquela foi a experiência. Então eu pergunto, por que Pedro? Aqui está parte da resposta. Porque Pedro era um descontrolado, indisciplinado, meio louco, falava muito, atuava sem pensar e não media as consequências. Ele não pensava nos resultados que ele iria ter depois. E como Deus tinha um plano muito maior para ele, ele seria um apóstolo muito poderoso, ele tinha que começar a mudar. Assim que ele levou uma pequena prensa, diria assim, com aquelas perguntas, porque Deus via já que e Jesus identificava cada uma dessas qualidades negativas do caráter de Pedro, algumas que inclusive nós também temos. Vemos, porém, que até mesmo o nome dele já tinha alguma associação com a sua futura vitória. Veremos então que Simão literalmente significa ouvinte ou aquele que ouve. E este nome Simão vem do hebraico Shimon, lendo sempre da direita para a esquerda. Shimon, que por sua vez vem da raiz chamar. Esse é um fundo bastante importante que literalmente significa ele ouviu. E então, esse chamar tem referência, ou faz referência, com um dos títulos de Deus, que é o Eu Chamar. Neste caso, Eu Chamar é aquele que ouve, ou seja, glória a Deus, porque servimos a um Deus que ouve, mesmo que pensamos que não, mesmo que sentimos na alma que não, Ele nos ouve, porque esta é uma das suas facetas de caráter, esse é um dos seus atributos. O nosso Deus sempre nos ouve. Por mais que não digamos nada com nada, Ele sempre nos ouve. E seu nome, literalmente, ou um dos seus títulos, porque em realidade isso não é seu nome. Já sabemos que Deus somente tem um nome próprio, que é o Euaué, certo? Euaué. Já vimos no início, quando trouxe aquele vídeo sobre o nome de Deus, e todos os demais que encontramos, mais de 400 nomes, são na verdade títulos que revelam diferentes facetas do seu caráter, ou diferentes atributos. Então aqui é Eu Chamar, é literalmente o que ouve ou o Deus que ouve. Agora vamos ver, apesar de tudo isso, de todos os desastres de Pedro, Jesus lhe disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então essa era a pergunta que eu tinha lá no início, porque Jesus literalmente lhe deu esta palavra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora vamos pensar o seguinte, o que significa a primeira parte desta pergunta? Tu és Pedro, tu és Pedro. O que significa isso? Será que Jesus se referia a Pedro como homem ou ao significado do seu nome, que na verdade era pedra ou rocha? E quando Jesus, nesse caso, em caso de que estava mencionando o significado ou enfatizando o significado do seu nome nesta primeira parte, eu creio que ele estava comparando, se é que posso dizer a palavra comparação aqui, ou associando com fortaleza, solidez, resistência e firmeza, que são os aspectos de uma pedra ou de uma rocha, expressando a comparação com essas quatro qualidades de uma rocha que é firme, às vezes, dependendo da rocha, basicamente inquebrável. Então, será que Jesus estava se referindo a ele ou ao significado do seu nome? O que é que você acha?
Mas eu penso ao mesmo tempo, como é que Jesus vai dizer esta palavra aqui a Pedro como homem, se na verdade ele não era nada do que significa uma pedra? Eu acabei de dizer que a pedra pode ser definida como fortaleza, solidez, resistência e firmeza. São as características de uma pedra ou de uma rocha. Porém, se Jesus estava mencionando isso relacionado com Pedro, como entender então? Porque Pedro não era nada disso, segundo o que vimos agora mesmo das suas qualidades negativas de caráter ou seus atributos negativos. Então, se não era algo relacionado diretamente com Pedro, será então que Jesus estava zombando dele por ser um homem tão indisciplinado e em quase tudo que fazia? Você acha que Jesus estava zombando de Pedro quando lhe disse esta palavra? Não, ele não estava zombando de Pedro por dois motivos. Primeiro, porque eu creio que Jesus, em lugar de estar zombando, ele estava mais bem declarando a sua visão sobre a vida de Pedro. Essa é a minha primeira, melhor alternativa. Eu creio, irmãos, que a nossa declaração tem muito poder sobre nossas vidas. Então, declaremos o positivo sobre nós. E foi o que Jesus fez aqui. Tu és Pedro, tu és forte, tu és resistente, tu és sólido, tu és firme, Pedro. Não esquece do significado do teu nome. Tu és o que o teu nome diz que tu és. Em segundo, eu creio que, segundo o texto de Romanos 8:37, a Bíblia diz que em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Ou seja, ser vencedor é a única visão que Deus tem sobre nós, incluindo sobre Pedro. Portanto, não creio que houve, naquele momento, na mente de Jesus, nenhuma outra intenção de qualificar Pedro de outra forma. Por quê? Porque o que há na mente de Deus até hoje, em nosso favor, é vitória. Esta é a única forma, a única visão, a única definição que Deus tem de nossas vidas, e não importa como estejamos. Ainda que tenhamos mais falhas que defeitos, mais faltas que acertos, ainda que vejamos tudo meio de trás para frente, ele nos olha até hoje com olhar de vitória, e isso em todas as áreas da nossa vida, incluindo o nosso caráter. Porque ele nos vê através de Jesus Cristo. Esta é a principal razão, creio eu, porque Deus nos vê como vitoriosos, é que quando ele vê a ti, Jesus se para bem aqui no meio, assim como este controle. Se para bem aqui, tu estás lá e Deus aqui. Para que tu sejas aceito, ele te olha através do seu Filho perfeito, Jesus Cristo. A mesma coisa ocorre comigo. Se o Senhor me vai olhar fora de Jesus Cristo, eu já estou reprovada, eu já estou decaída e nunca vou poder fazer nada, a não ser que ele me olhe através do seu Filho Jesus Cristo, debaixo do mesmo processo e plano de misericórdia. Então, Deus nos vê através do seu Filho e por meio dele, então, somos totalmente aceitos. Então, eu creio que esta palavra aqui não foi uma palavra de zombaria, mas bem uma palavra que declara vitória com relação àquele discípulo que precisava de ajuda. A segunda parte, que significa a segunda parte da pergunta que está aqui, desta parte, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como posso entender esta segunda parte desta pergunta ou desse verso? Estava Jesus referindo-se a Pedro como rocha firme ou a ele mesmo? Eu creio sinceramente, a forma mais fácil de entender esse verso é esta. Jesus disse, tu és Pedro, mas sobre esta rocha, apontando para ele mesmo, para Jesus, ou seja, Jesus estava apontando para ele próprio, dizendo, tu és Pedro, tu és o discípulo e serás um poderoso apóstolo, porém, sobre esta pedra aqui, porque Jesus é a pedra angular, certo? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí o versículo continua dizendo que a essa igreja darei autoridade, a ela entregarei a chave do reino. Ou seja, não entregaria a Pedro, mas a sua igreja, porque a sua igreja
comprada pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, é a única que tem autoridade espiritual de levantar-se vitoriosa em tempos de adversidades e de ver a vitória, inclusive, antes que essa chegue. Esse é o nosso privilégio. Por quê? Por causa do poder soberano do nome de Jesus, que está sobre nossas vidas, e da eficácia indescritível do sangue de Cristo, que também está sobre nossas vidas como igreja. Talvez Jesus então apontou para ele mesmo e disse sobre esta rocha, uma vez que só ele é suficientemente firme e forte para ser a base e o fundamento tanto da igreja como da tua e da minha vida em qualquer que seja o nosso plano e aspecto. Ao completar sua carreira, Pedro foi um homem cheio do poder de Deus. Vemos, por exemplo, ali em Atos 3, o texto relata que ele e João estavam entrando no templo. O templo tinha uma porta chamada Porta Formosa. Todos os dias um paralítico era posto ali para mendigar, para pedir dinheiro, para esmolar. Então, um dia Pedro e João chegavam para orar e imediatamente o mendigo levantou a mão para pedir. Pedro e João se acercaram e aí há uma coisa interessante para mim nesse texto. Pedro começou a falar e disse, nós, falando em plural, ele e João, nós não temos prata nem ouro. Porém, o que temos, em plural, nós temos, o que nós temos, incluindo a João, isso te damos, disse ele ao coxo. E a terceira parte muda o texto para mim, ou seja, marca a diferença, porque ele disse, então, o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta e anda. Não sei se você pode perceber a diferença, mas no primeiro, segunda, terceira parte dessa conversa com o que ele estava dizendo com o coxo, ele incluiu a João na última parte, quando ele teve que comandar ou dar uma ordem contra aquela enfermidade. Ele disse, em nome de Jesus o Nazareno, eu te ordeno, levanta e anda. E instantaneamente aquele homem se levantou, entrou no templo e todos ficaram muito admirados, muito inclusive assustados, não podiam crer que era o mendigo que estava na porta desde muito tempo, porque ele havia nascido coxo, então ele a vida inteira estava ali. E parênteses aqui, irmãos, é interessante ver que aquele homem estava ali na porta do templo, mendigando. Ele não estava na porta de um restaurante, ele não estava na porta de uma discoteca, na porta de um supermercado, ele estava na porta da igreja. Eu fico pensando, por que ali ninguém orou por ele? Por que ele não teve ajuda? Imagino que ele esteve anos e anos ali, porque ele nasceu naquele estado de saúde. Pensemos como podemos aplicar isso hoje. Quantos mendigos e quantos coxos estão em nossa igreja hoje e eles não mudam. Oramos pelos enfermos, eles não são curados. Inclusive, os oprimidos não são realmente libertos. Parece que não há mais milagres. Por que será? Será porque apenas o pecado se multiplicou? Ou porque será que nós estamos perdendo algo de Deus, que está roubando essa autoridade, que nos outorga esse poder de dizer, anda agora, vem agora, ressuscita agora. Porque se isso sucedia no passado, por que não sucede mais agora? Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, possivelmente, quem mudou fomos nós é que mudamos, e possivelmente para pior, porque se antes se fazia milagres e agora não se faz, alguma coisa estamos perdendo. Eu deixo isso como ponto de reflexão, para que possamos pensar o que está sucedendo conosco. Bem, então ele curou instantaneamente, ou declarou a cura sobre aquele paralítico de nascença em Atos 3. Vimos também que lá no capítulo 9 do mesmo livro de Atos, ele ressuscitou uma mulher. E aqui era uma mulher chamada Tabita. Ela vivia numa cidade chamada Jope, creio, e ela enfermou. Então era uma mulher que costumava ajudar os necessitados.
Um dia ela enfermou e morreu. As pessoas ali estavam muito abatidos pela perda. E aí escutaram que Pedro estava mais ou menos naquela área, naquela região, e mandaram chamá-lo, dizendo que era um caso de emergência. Pedro veio e quando chegou aí a mulher estava morta e todas as pessoas chorando, incluindo as viúvas e tudo isso. Pedro mandou todo mundo sair. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou e orou, se levantou, olhou para aquele corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela levantou e se sentou e tudo normal. Ou seja, o poder de Deus era tão grande nele, ele realmente se transformou. Era outro homem comparado com aquele anterior. Apesar de toda esta aparente deformidade de caráter, através de todos esses atributos negativos que eu mencionei, Pedro foi aquele a quem se fez referência de sarar os enfermos com a sua sombra. Ou seja, aqui eu não estou mencionando que Pedro sarou os enfermos com sua sombra, porque honestamente eu não creio que o texto diga isto, mas houve uma referência, ou seja, alguém mencionou, se eu pelo menos me sentar e quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra me tocar, eu poderei ser curado. Ou seja, era algo que expressava a esperança dos enfermos, porque estavam agonizando nas suas enfermidades. Porque honestamente eu não creio que o texto diga literalmente que ele sarava com sombra. Era apenas a confiança que os enfermos tinham em que podiam ser curados pela sombra de Pedro. Por outro lado, podemos ver essa experiência de outra forma. Existe possibilidade de que as pessoas idolatrem certos líderes. E então há umas coisas atualmente muito estranhas sucedendo em muitas igrejas. As igrejas andam fazendo campanhas do sal, campanhas da pedra, campanhas da terra não sei de onde, campanhas de bandeira, campanha de tanta coisa, totalmente fora. Então, se aqui Pedro, que era já um homem tão poderoso, não sarou a ninguém com a sombra, muito mais agora com sal, com madeira, com cruzes, com água e com tanta coisa. É algo assim muito perigoso, porque as pessoas em grandes necessidades têm uma tendência de idolatrar mais facilmente pela mesma necessidade que têm. No final, ele foi o líder da igreja cristã primitiva na Palestina, ou seja, a igreja cristã teve como líder o poderoso apóstolo Pedro. Que bênção! Isso é para mim a minha definição. Agora entendemos porque Deus o chamou, o ordenou, convocou e comprometeu ao ministério. Agora entendemos porque Jesus teve aquela conversa com ele lá no início. Pedro se transformou neste poderoso homem que podemos ver aqui através dessas referências bíblicas. Apesar de todas as suas loucuras, e essa loucura não é loucura realmente, eu quero dizer, apesar de todas os seus descontroles e impetuosidades, no final ele foi um dos maiores exemplos de coragem, braveza, perseverança e fé. Com certeza, tudo isso nos mostra que Pedro verdadeiramente aprendeu a lição a partir dos seus próprios erros. E isso é uma virtude, porque o mal, o errado, o pior não é falhar, mas aprender com o erro que se cometeu. E parece que Pedro aprendeu a lição desta forma. Sua fé nunca mais foi a mesma, desde que ele aprendeu a reconhecer o quanto ele precisava do Senhor, com a quem ele estava, de onde deveria estar. A experiência, ou sua experiência de altos e baixos, e vitórias e derrotas de Pedro nos mostram que Deus nunca desiste de nós, jamais. Nunca desiste de nós. E eu sei que não é apenas comigo, mas também contigo. Deus jamais desistirá de nós, não importa como estejamos, não importa qual seja a nossa condição ou o que fizemos, ele jamais desiste de nós. Então, conforme a história, Pedro morreu entre os anos 68 e 69 depois de Cristo. E existe uma parte da história que não se sabe se é verdade, porque a Bíblia não diz que sim nem que não, mas há uma parte da história que alguns historiadores narram e dizem que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque afinal ele entendeu que não era digno nem mesmo de morrer na mesma posição em que Cristo morreu. Então, como a crucificação
era o pior tipo de morte, ou o pior estilo de morte para os piores delinquentes daquela época. Por isso crucificaram a Jesus, porque criam que ele era o mal do século. Isso são os não cristãos, certo? Da mesma forma com Pedro. Não há referência bíblica sobre isto que diga algo assim, porém a história reforça que ele morreu desta forma. Eu deixo aí apenas como tipo de informação, somente porque li sobre isto. Então, volto à primeira pergunta. Em grego, Simo Ioanno, agapasme pleon tuto, me amas com amor perfeito, se me amas com amor perfeito, muito mais que todos estes? Interrogação. É a pergunta de Jesus. Então, eu quero colocar aqui esse espaço em branco e deixar-te a oportunidade, assim como na introdução, de colocar aqui o teu nome. Então, tu vais colocar o teu nome. Se eu coloco o meu, eu digo Carmen. Tu me amas mais do que estes? E, logicamente, que esse amor se refere a este. Carmen no lugar de Simão, Ioanno, Carmen, agapasme, Leon, Pluton. Me amas com amor perfeito muito mais que todos estes? Interrogação. Então vamos ver, irmãos. Se colocamos o nosso nome nesse espaço em branco só por um motivo, não estamos mudando a Bíblia. Isso é só uma experiência prática de 1 minuto nada mais. Certo? É somente para ver como é que nós responderíamos. Qual seria a nossa resposta se Deus ou se Jesus nos fizesse essa mesma pergunta que fez a Pedro? Qual tipo de amor usaríamos para responder-lhe? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo, mas com amor imperfeito. Qual seria a nossa característica ou a nossa categoria de amor ao responder-lhe? E ademais, como nos sentiríamos dentro deste contexto de autoconfrontação com o que temos dentro de nós, respeito a Jesus? Que pensemos nisso enquanto estudemos esse texto para a parte 2 dessa discussão. Está bem? Bem, eu te convido a meditar um pouco mais nessa referência, João 21, de 15 a 17, e te prepares para então a parte 2. Voltarei um pouco na interpretação do texto e tratarei de responder aquelas perguntas que estão lá na parte 2, no comecinho desse vídeo, e que o Senhor nos ajude. Enquanto isso, nos preparamos para saber o que Deus nos quer ensinar através desse texto, porque saiba de uma coisa, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mas conhecemos ao Deus da palavra. Está bem? Então, nos vemos no próximo vídeo. Te vejo lá. Tchau!